primeiro questionar um pouquinho essa convocação, porque foi mudada a lei orgânica, foi feita uma sugestão de alteração da lei orgânica. Nós já tivemos em outros momentos aqui, antes da mudança da lei orgânica, os secretários que vieram aqui 7 da manhã, eles estabeleceram o horário. Eu acho que a sugestão do vereador Beltrão foi muito produtiva em relação a gente fazer convocação de secretários, que vêm dentro de uma sessão. Agora, essa convocação, talvez a gente tenha que fazer uma regulação dela, porque assim não pode servir para palco eleitoral. A gente tinha que se ater no assunto específico. O assunto específico é uma audiência pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos, no qual o vereador Rodrigo Beltrão é o presidente, e sobre um assunto específico. O assunto específico era morador de rua ou em situação de rua. E, como não há uma regulação disso, a diretora, e entenda isso, Rosana, como uma questão, estou te tratando como alguém revestido do cargo público, não é uma questão pessoal. Como a diretora não explicou na sua explanação inicial aqui por que é que não veio, por que se recebeu realmente o convite, em que prazo, então a gente ficou aqui fazendo ilações e uma consulta, nós estamos fazendo consultas aqui sobre vários assuntos, e eu não tive ainda a resposta da diretora sobre por que não veio nessa audiência pública, por que é que não enviou um representante, se foi feito o convite ou não foi feito o convite, qual foi o erro aí, se foi um erro de comunicação da casa em relação à FAS, ou se foi um erro da FAS. Então, talvez a gente tenha que repensar, inclusive, regular essa convocação, porque, caso contrário, nós não vamos ficar no assunto específico, não há uma pergunta específica, há um requerimento genérico, qualquer pessoa que vier aqui vai falar genericamente, e nós vamos fazer consultas com os secretários a respeito dos assuntos genéricos. Então, a minha pergunta inicial é por que a senhora não veio, se houve um erro de comunicação por parte da Câmara em relação à FAS, se algum servidor foi proibido de vir aqui, se houvesse outra reunião a respeito desse assunto, com o mesmo prazo de convocação, se a senhora viria ou não, e se a senhora mandaria representante, e se não veio porque não quis, não achei isso um erro, já que o seu salário é de R$13 mil, R$14 mil, porque assim, olha, eu participo de comissões, de várias comissões, e sei do posicionamento de cada um dos vereadores. Sei do posicionamento do vereador Rodrigo, sei da vereadora Denise, sei do posicionamento ideológico de cada um dos vereadores. Eu nunca vi, em 2 anos e 5 meses, algum vereador, mesmo que tivesse um posicionamento ideológico diferente do governo, ser deselegante, ser mal educado em alguma audiência pública aqui. Inclusive os vereadores, como presidente, o vereador Rodrigo Beltrão já presidiu aqui audiências muito mais difíceis e muito mais polêmicas do que essa audiência pública de moradores em situação de rua, moradores de rua, e sempre manteve o controle e sempre manteve a garantia de quem vem aqui, mesmo que tenha uma posição diferente da plateia, fosse respeitado. Então, eu disse isso, quero dizer na sua frente também, Rosana, no dia da comissão, que eu lamentava a ausência do poder público, e não só a ausência da FAS, da Guarda Municipal, das secretarias, de outras secretarias, de outros órgãos. Eu lamento que o governo em si não estivesse presente, se não pudesse ser a FAS, que pudesse ser o secretário de Segurança, se não pudesse ser o secretário de Segurança, que viesse algum representante da área da saúde, especificamente sobre esse assunto. É um assunto importante, não importa quem tenha pautado, se foi o vereador Rafael, se foi o vereador Adiló, se foi o vereador Beltrão, se é base do governo, se não é importante que o governo estivesse representado numa audiência pública legítima, convocada por uma Câmara de Vereadores que é legítima. Então, eu lamento realmente isso, lamento que a convocação seja uma coisa genérica, lamento que eu esteja sendo talvez o último inscrito aqui, não, agora a diretora da FAS vai falar e nós vamos acabar essa audiência porque nós não vamos ter o contraponto. E, enfim, eu quero deixar isso, e talvez seja uma minha culpa de a gente fazer uma regulação dessas convocações, caso contrário, cada um que a gente convocar, nós não temos perguntas específicas, o convocado vem aqui, vai falar, e os assuntos que a gente gostaria de perguntar, a gente pode perguntar, a Rosana, para mim, pelo menos, sempre foi uma pessoa muito atenciosa, sempre foi uma pessoa que recebeu muito bem o gabinete e sempre deu as respostas. Eu não vou fazer consulta hoje, a senhora sempre deu as respostas. Agora, especificamente sobre esse assunto, merece realmente uma resposta de o porquê não esteve. E o vereador Beltrão e outros vereadores já pontuaram, e a audiência pública foi muito importante. Ela foi muito importante. Teve denúncias muito sérias ali, muito sérias. Não de gente induzida pelo vereador Beltrão ou por qualquer outro vereador. Gente do povo que veio numa audiência pública para se fazer
Essa denúncia feita por uma catadora de que na região central ela estava sendo proibida de fazer o serviço dela, trabalha com carteira assinada num estabelecimento e depois completa a renda à noite, e foi dito, ela deu o número da viatura, ela deu todas as informações nessa audiência pública, dizendo que profissionais da área de segurança, especificamente da Brigada Militar, que estava presente na audiência pública, teriam dito para ela, se tu fosse um homem, a gente te dava uma surra. Foi isso que ela disse. Se tu fosse um homem, a gente te dava uma surra. Simplesmente porque uma trabalhadora estava catando, fazendo esse trabalho dela de complemento de renda num horário que era o horário noturno, numa região central. E ela deixou essa dúvida, qual é que é? Se existe lei que proíba isso e quais são as ações. Então, eu quero deixar assim, presidente, desculpe que eu me alonguei, e entenda isso, Rosana, de uma forma, te vendo aqui como alguém revestido de serviço público e que recebe recursos públicos, que lamento realmente a ausência e gostaria do seu esclarecimento se houve realmente algum tipo de desentendimento em relação ao convite, e que numa próxima reunião sobre esse, independente de qual vereador, que alguém da prefeitura viesse. Permite só, porque a diretora falou sobre questões regionais, falou de Farroupilha, e falou de Vacaria, e falou de outros municípios aqui. As questões regionais são importantes sim, porque desemboca aqui. Mas é bom lembrar o seguinte, o prefeito Daniel Guerra nunca participou de nenhuma reunião da MESNE. Nenhuma reunião da MESNE. Ele se recusa a participar de reuniões da MESNE. E essas questões regionais que a senhora pontua, que são importantes discutir regionalmente também. Nem encontro com o presidente da FAMURS, que é o prefeito de Garibaldi, o prefeito teve aqui de Caxias do Sul, é prefeito de Garibaldi. Eu já estive lá em Garibaldi conversando com o presidente da FAMURS. Então, quero deixar essas questões assim pontuadas. Obrigado pela tolerância.